Paz do Senhor, igreja. Motivo de alegria de mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui com a igreja, aonde nesse dia viemos falar mais uma vez da palavra do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que tem nos sustentado, tem nos abençoado, é Ele que nos tem livrado de todo mal. É por isso que estamos firmes na Sua presença, mesmo afastado do templo, continuamos fazendo a sua obra e firme na fé. Ninguém desmorona, ninguém desiste, ninguém se entristece, porque o nosso Deus está nos segurando. É Ele que tem nos dado força, é Ele que tem nos dado alegria para que nós continuemos a fazer aquilo que Ele nos ensinou, que é cuidar um dos outros e lutarmos pela nossa salvação, sendo grato a Ele pelas suas misericórdias, pelo tudo aquilo que Ele tem feito por nós e tem nos sustentado na sua presença para a glória do seu nome. Nessa lição de hoje, Escola Dominical, estamos aqui iniciando a lição 8, onde tem como título Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Como é que você tem feito nesse período, nessas lutas, nessa dificuldade? Você tem questionado a Deus? Você tem apresentado as suas lutas, a sua dificuldade a Ele? Mas também tem agradecido por você ser vitorioso, por estar livre, de todo esse mal que tem contaminado a terra, mas que nós estamos aqui firmes e fortes, aguardando as ordens do Senhor, porque só Ele sabe quando isso começou, por que começou, e só Ele sabe quando vai terminar. Mas nós estamos aqui firmes, e é motivo de nós sermos gratos a Ele, porque é Ele que tem nos sustentado. E como diz a lição, precisamos apresentar os nossos questionamentos ao Senhor, porque é Ele que cuida, É Ele que indica o caminho por onde devemos seguir e ficarmos fortes na sua presença. Então hoje vamos falar do Salmo 73 e também do Salmo 77, aonde o salmista Asaf teve uma crise existencial, aonde ele teve dúvida do que estava se passando. Ele chegou numa situação onde ele questionou a Deus. Coisa comum na vida do homem, tem dia que a gente se perde, não sabe qual o caminho que deve seguir e muitas vezes até duvidamos que o Senhor está na nossa vida. Mas quando o salmista fez esse questionamento a Deus, para a sua glória, ficou registrado na Bíblia, para nosso aprendizado, porque entendemos também que os grandes homens de Deus também tiveram suas lutas, suas dificuldades, e eles muitas vezes falharam, mas foi em busca do Senhor, foi apresentando ao Senhor as suas dificuldades, os seus questionamentos, que o Senhor deu solução e eles venceram, Não foi só o Asaf que passou por isso, Davi passou muitas vezes, a lição também fala de Jó, fala de Jeremias, fala de Abacuque, grandes homens, grandes profetas, homens que tinham contato diretamente com Deus, aquilo que Deus passava, ele passava para Judá e para Israel e até para as nações, mas também tiveram a sua dificuldade, as suas lutas, porque nós somos carne, e carne, o Senhor Jesus disse que o espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca, Então, com esses grandes homens, eles registrando as suas lutas, as suas dificuldades, nós também aprendemos e entendemos que é comum. Muitas vezes temos essas dificuldades e essas lutas, Então, iniciando aqui. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência. Coisa normal. Passando por Jó, por Jeremias, por Abacuque e chegando também aos nossos dias. A prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em sua santidade. Qual era o questionamento de Asaf? Asaf chegou um dia que ele olhou para os ímpios e ele viu prosperidade, ele viu paz, ele viu aquelas pessoas caminhando tranquilo, tudo bem, nada acontecendo, sem nada lhe faltar. E no entanto ele era um servo de Deus, que Asaf era cantor, músico, também chefe dos levitas, colocado por Davi. E também profeta, Se não fosse profeta, não teria ficado escrito aqui na Bíblia, porque ele é chamado de vidente.
Então, ele sendo tudo isso diante do seu Deus, né? Buscando a santificação, está sempre presente diante de Deus, passando por essas coisas. E ele questionou a Deus, mas por que os ímpios são prósperos, enquanto que eu, ou muitos como na minha condição, passamos por tantas lutas e dificuldades, né? Esse foi o questionamento que Asaf fez diante de Deus, né? Pela sua dificuldade que ele estava passando. Mas Asaf começou a fazer uma reflexão entre ele e Deus. É justamente o que fazemos muitas vezes, né? Precisamos entender quem somos nós e quem é Deus. Ele disse assim: a primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Então, o Asaf ele observou o que Deus tinha feito a Israel até aquele momento. De onde Israel estava, o que Deus fez para tirar Israel de lá, o castigo que ele deu aos ímpios, no caso, na época, o Egito, por todo aquele caminho, 40 anos no deserto, aquele povo caminhou, e Deus sustentou, cuidou de milhões de pessoas dentro de um deserto, sem ter onde produzir comida, água com muita dificuldade. A temperatura de deserto, sabemos que é uma temperatura difícil, não é muito alta e muito baixa, não é? Difícil para o ser humano suportar. No entanto, o Senhor trouxe Israel por dentro daquele deserto durante 40 anos, fazendo milagres e prodígios com aquele povo. E quando ele fez essa comparação, ele entendeu o quanto é grande a bondade de Deus diante do seu povo, né? E ele fez uma observação ao povo de Israel e aos limpos de coração. Igreja, isso é um detalhe que a gente precisa atentar. Os limpos de coração. Está aqui no Salmo 73, versículo 1. Quando Asaf percebe que são esses limpos de coração aonde Deus mais age e mais se aproxima. Imagine aqueles profetas que Deus tinha naquela época, né, que tinham a missão de falar com Israel, falar com Judá, se aqueles homens não tivessem condição de estar sempre na presença de Deus. E se eles estivessem em pecado, estivessem vivendo uma vida inescrupulosa, poderia estar na presença de Deus, ouvindo de Deus, o Espírito Santo falando com ele, para ele passar para as nações? Então só é nos limpos de coração aonde está a atuação do Senhor. Embora a Bíblia nos ensine que os dons de Deus estão até no meio dos rebeldes, para que depois ele não venha dizer que Deus não esteve com eles, não teve oportunidade. Então há muitos dons distribuídos até no meio dos rebeldes, porque na verdade os dons não é do homem, os dons é de Deus. E ele dá a quem quer e ele tira na hora que ele quer. Portanto, mas Asaf estava questionando aqui a bondade de Deus. Ele começou a ver isso, o primeiro passo para ele entender a diferença do ímpio e do justo. Continua, em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. Olha, ele passou todas essas coisas pela sua mente, a comparação que ele chegou a fazer entre eles e os outros, mas ele entendeu, tudo isso bom é Deus. E a sua bondade se manifesta, aonde se manifesta a bondade de Deus, igreja? Até para com os ingratos e para os maus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos por igual. E o grande desejo do Senhor, não foi à toa que ele deu seu filho para morrer pelas nações, é que todos se salvem. Então ele dá oportunidade igual para todos. A diferença é que uns aceitam a oportunidade e outros rejeitam. Como eu sempre digo, o que vai fazer o homem se perder, vai perder a salvação, não é por causa do pecado. É por não aceitar a misericórdia de Deus. Porque Jesus morreu pelos pecadores. Então todos aqueles que aceitarem isso e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador serão salvos, né? O que faz o homem se perder é não aceitar isso. É ele rejeitar a bondade de Deus. Então não é o pecado que faz o homem se perder, mas sim ele rejeitar o Filho de Deus e o seu sacrifício. Isso é que faz com que o homem se perca. Então a bondade de Deus é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. É uma das coisas que o Senhor pede para os seus, que a gente seja os seus imitadores no seu caráter,
na sua maneira de agir. Jesus Cristo veio aqui ao mundo para deixar o exemplo. Como ele viveu, como ele agiu, o que ele aceitou, mesmo sendo filho de Deus, não é? Mandando perdoar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos atacam. Não é? É esse o caminho que Deus quer para aqueles que estão com ele. E para esse que é que ele deixa? Ele deixa as bênçãos, a sua bênção estará sempre sobre essas pessoas que agirem dessa forma, que procurarem imitar o seu caráter moral e naquilo que Jesus Cristo fez e deixou como exemplo para toda a humanidade. Né? Então, o outro ponto, que é o número 2, está resistir à tentação. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa, né? E fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quando Asaf fez a comparação entre ele e os ímpios, a prosperidade do ímpio e a luta, as aflições que ele estava passando, os pés de Asaf quase se desviaram. Né? Então é como se ele dissesse: vale a pena servir a Deus? Vale a pena viver em santidade? Em pureza? Aqueles ali não vivem e, no entanto, tem de tudo. Verdade. Se a gente decidir que queremos prosperar aqui nessa terra, né? A gente quiser fazer a vontade da carne e prosperar aqui nessa terra, é uma opção nossa. E até podemos prosperar sim. Mas prosperar aqui na terra, tirando Deus da nossa vida, aí fica difícil. Porque quando Asaf ele fez essa comparação, por pouco ele não se desvia. Porque, igreja, não podemos andar fazendo comparações. A única comparação que temos que fazer é que eu sou servo de Deus, que eu sirvo a Deus, que Ele cuida de mim, Ele tem colocado no meu e no seu coração essa fé que nós temos, que Deus está nos guardando, que Deus está nos livrando, e mesmo que alguma praga se aproxime da nossa tenda, temos Deus para repreendê-la. Né? Temos Deus para repreendê-la. Eu tenho visto nesses últimos tempos, embora esteja em casa, mas a vida não para. E eu tenho visto coisas nesses últimos tempos que só a graça de Deus pode fazer. Só a graça de Deus pode fazer. E eu me refiro à minha própria família. Então, igreja, essa confiança o ímpio não tem. A confiança ele está no dinheiro, está no poder, está naquilo que ele tem, mas nunca em Deus. Porque o ímpio, ele pode produzir muito aqui, prosperar muito aqui. Mas quando terminar os dias dele, tudo que ele conseguiu aqui nessa terra, o que é que ele pode levar? O que é que aquilo que ele prosperou, que ele conseguiu, pode fazer a favor dele quando ele chegar diante de Deus para prestar conta da sua vida? Não é? Então, esse tipo de comparação jamais podemos fazer. Eu e você tem um bem que ninguém tem: a salvação e a proteção de Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, inclusive nós na presença dele. Porque se não fosse o seu Santo Espírito em nossas vidas, a gente faria como Asaf e certamente nossos pés se desviariam para outro caminho. Mas é o Espírito Santo que nos sustenta, e isso é um bem. O próprio Deus, o Espírito de Deus habitando em nós, para nos proteger e para nos guiar pelo caminho que precisamos seguir para não corrermos o risco de mudarmos a direção da salvação. Então, sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação. A tentação encanta, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios, quer dizer, as fantasias, o sonho do coração e da mente tivesse provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. Então, essas fantasias, esses devaneios que muitas vezes passam pela nossa mente ou pelo nosso coração, são essas coisas que precisamos estar atento, vigiar, porque é através delas que a gente pode mudar a direção do caminho que estamos seguindo. A nossa mente, ela pensa determinadas coisas, imagina determinadas coisas, e o nosso coração, com aquele sentimento que fica guardado lá, podemos perder a graça
de seguirmos o caminho da santidade e o caminho de Deus. Portanto, aí duas coisas que precisamos cuidar muito bem. Por isso que a Bíblia nos diz, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Jeremias disse, enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Quem o conhecerá? Só Deus. Muitas vezes nem nós próprios conhecemos o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes o salmista, ele orou a Deus pedindo que Deus expurgasse do seu coração alguma coisa que pudesse tirá-lo da presença de Deus. E é um tipo de oração que precisamos também fazer, porque muitas vezes pode se aninhar em nosso coração ou na nossa mente determinados sentimentos que podem nos prejudicar e nos levar a fazer coisas que desagradam ao nosso Deus. Então, é necessário guardar nosso coração em mente, né? Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e de induzi-lo ao pecado. É através dos nossos sentimentos, que está em nós, quando eles não são bons, que o inimigo trabalha, né? Vemos lá em Gálatas 5,19 em diante, onde as obras da carne, em cada obra da carne daquela existente, que por acaso fique passeando no nosso coração, é através daquilo que o inimigo ele multiplica. Ele multiplica em nós aquilo ali e faz com que a gente se desvie. Muitas vezes estamos com um sentimento ruim, que não é bom, mas pouca coisa, mas o inimigo ele procura multiplicar aquilo que a gente já tem. Ele procura somar mais e mais até que aquilo se torne algo realmente perigoso, porque o pecado ele vai crescendo aos poucos. Quando ele vem ser concebido, é porque ele já foi gerado há muito tempo. Ele foi, sustentamos aquilo ali, quer dizer, damos vida àquilo ali por muito tempo para depois ele ser concebido. Então precisamos, na hora que ele aparece, determinados sentimentos, é a hora da gente já repreender e tirar da nossa vida, né? Ó, erros da cabeça e do coração. Erros da cabeça, logo, erros do coração e da cabeça, logo afeta a nossa conduta. Porque a nossa conduta depende do que nós pensamos. Nosso modo de agir depende do que nós pensamos, do que nós sentimos. Então precisamos estar com muita vigilância a respeito dos sentimentos, né? Para quando e conhecer a palavra, porque quando formos questionarmos a Deus, a gente fazer a comparação de Deus e o mundo. A palavra de Deus, o que é que ela nos ensina, e a gente ficar sempre com a palavra, porque é ela que nos dá vida e é ela que nos purifica e nos santifica. Amém? 1,3. Outro sentimento corrosivo, maldoso e que pode destruir qualquer homem, tirar ele da presença de Deus, é um sentimento chamado inveja. O salmista declara que foi tomado por uma inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha, qual foi o motivo do salmista ele se sentir diminuído? Ele sentia inveja da prosperidade do ímpio. Ele sentia inveja daquilo que o ímpio estava tendo e ele não tinha. Então ele deseja também ter. Por isso que ele fala que quase que seus pés se desviaram. Porque esse sentimento de inveja é um sentimento muito corrosivo que pode destruir qualquer sentimento diante de Deus. Porque a gente fica voltado mais para o mundo do que para Deus. Ninguém vai invejar a salvação do outro porque você também já tem, né? Ninguém vai invejar o céu porque pertence a você se você seguir o Senhor. Então, se nasce um sentimento de inveja, vai nascer sempre voltado para o mundo. E é isso que precisamos vigiar. Então, foi o que aconteceu com o salmista. Ele olhou para os ímpios em sua aparente alegria e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Essa é a explicação. Ele olhou para o ímpio, para a aparente alegria, porque muitas vezes, igreja, você vê o rosto de alguém sorrindo, alegre, aparentemente feliz, mas você não sabe o que se passa lá dentro dele, não é? Quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro, cheias de carro do ano, passeando para aqui, para ali, para lá, mas no fundo, o que ele desejaria era um pouco de paz, era um pouco de alegria, um pouco de certeza do que ele está fazendo aqui e para onde ele vai quando sair daqui. E isso no ímpio não existe. Então, por isso que ele fala, ele sentiu inveja pela aparente alegria do ímpio. Não se engane quando você vê
aquele sorriso, aqueles abraços, aquelas coisas, muitas vezes aquilo não passa de aparência, né? Lá no fundo as coisas é bem diferente. O que em nós é totalmente o contrário. Muitas vezes a nossa vida cotidiana aparentemente não está bem, mas lá dentro de nós está a paz, está a alegria, está a confiança, está a certeza que nós somos vencedores. Ah, mas algumas batalhas eu perdi ou podemos perder. Sim, é verdade. Podemos perder alguma batalha, mas a vitória final, essa é garantida. Essa não é garantida por nós, é garantida pelo Senhor. Então, se você no seu dia a dia perder alguma batalha, não se preocupe. Se levante, ore novamente, busque o Senhor e parta para frente, porque a vitória não tem dúvida. E essa vitória, igreja, é no último dia. No último dia, quando o Senhor nos chama, que nossos olhos se fecham aqui na terra, ali começa a verdadeira vitória, porque o crente venceu e vai partir diretamente para os braços do Senhor. Então, esse sentimento de inveja quase tira o salmista da presença de Deus. E continua falando: esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja e desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas, mais decorrentes da inveja. Em 1 Coríntios 3,3, eu vou ler aqui. Paulo explica dizendo o seguinte: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Entendeu? A diferença, o motivo qual é? Quando esse sentimento se aninha no nosso coração, é porque ainda somos carnais. Precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais na palavra de Deus, se santificar mais, para que deixemos de ser carnais e passamos a ser mais espirituais. Porque o homem, quando ele está mais espiritual, ele se desliga automaticamente dessas belezas, dessas riquezas aqui da terra. Porque sabemos que essas riquezas aqui da terra são passageiras, né? E como nós também aqui não somos daqui, não viemos aqui para ficar, então de que adianta juntar tudo isso aqui, como disse Jesus, aonde a traça e o ferrugem comem? Por que a gente não investe no céu? Não investe no mundo da vida espiritual da gente, que verdadeiramente é isso que nós vamos levar. Primeiramente, vamos ter paz e alegria aqui na terra quando nós investimos na vida espiritual. E segundo, a gente está investindo no céu e isso vai dar galardão, além de dar a salvação, vai dar galardões. Então Paulo reclamou na igreja de Corinto porque existe esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento só existe porque a igreja está sendo canal. Então a igreja precisa partir para o lado espiritual. E esse lado a gente já conhece. Palavra, oração, jejum e santificação. É isso que faz o homem ficar espiritual. Olha, um espírito de cura ou um espírito saudável constituído de quê? De amor, mansidão, de uma disposição sincera, amistosa, alegre. Essa é a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo, isto é, uma boa saúde, né? Então, se você tem um espírito sincero, amistoso, manso e amoroso, sabe quem vai colher os frutos aqui na terra? Primeiramente, o seu próprio corpo, a sua saúde. Você será uma pessoa saudável e você será uma pessoa que, além de saudável, você está afastado de todos esses males. Porque, igreja, já percebeu o mal que a ansiedade faz a nós quando ficamos ansiosos? E nós sabemos que a ansiedade é falta de fé, né? Eu fico ansioso com uma situação, é falta de fé. Então, todos nós ficamos ansiosos, sim, porque nossa fé é falha. Mas quando estamos ansiosos, precisamos pensar nisso. Minha fé está pequena. Minha fé está pequena, preciso buscar mais a Deus, para que minha fé aumente mais. E aumentando minha fé, com certeza eu vou ter um espírito saudável. E o espírito saudável me traz saúde para o corpo. Enquanto que o lado oposto, um espírito irritadiço, invejoso, descontente, é a sua própria condição. Então, quem tem esse tipo, essas coisas, habita essas coisas no espírito, ele é punido com os seus próprios sentimentos.
porque ele vai se tornar uma pessoa doente. Olha como a sequência que diz. Ele consome a carne, alimenta-se do ânimo animal, quer dizer, daquilo que nós temos de pior em nós, e se alimenta disso, né? Quem tem espírito, empalidece a aparência e há um apodrecimento nos ossos, isto é, na nossa estrutura. A nossa estrutura fica frágil quando aninhamos em nosso espírito esse tipo de sentimento. O sentimento de irritação, de inveja, de falta de alegria, reclamações, todas essas coisas negativas. Tudo isso faz mal terrível para o espírito e principalmente para o nosso corpo. Ele próprio nos pune pela nossa própria atitude. Então precisamos entender, igreja, que nós precisamos buscar o espírito saudável, um espírito onde habite só as coisas boas e a palavra de Deus, para sermos não só felizes aqui na terra, como estarmos preparados para irmos para o Senhor.